Chega um momento na vida em que a gente percebe que ser boazinha custou caro demais, que dizer sim para tudo impediu que a gente colocasse os limites que eram tão importantes para nós. Que agradar todo mundo virou um peso imenso porque a gente se deu conta de que ao fazer isso a gente estava desagradando a pessoa mais importante de todas, nós mesmas. Hoje eu quero falar com a parte de você que está cansada de viver uma vida ditada pelas expectativas dos outros. Ser boa não é ser gentil. E na maior parte das vezes é apenas uma máscara para o autossacrifício, a invisibilidade e a negação do nosso poder. Talvez você não saiba, mas esse ato de ser boazinha tem nome e sobrenome: The Nice Girl Syndrome, ou Síndrome da Boa Menina. A Síndrome da Boa Menina é um conceito que descreve um padrão de comportamento em que mulheres, muitas vezes desde cedo, aprendem a priorizar agradar os outros, evitar conflitos e atender às expectativas alheias, mesmo às custas dos seus próprios desejos e necessidades. Esse termo ganhou destaque no livro The Nice Girl Syndrome: Stop Being Manipulated and Abused and Start Standing Up for Yourself, de Beverly Angel, uma psicoterapeuta que explora como esse comportamento pode ser prejudicial à autoestima, aos relacionamentos e ao bem-estar. Se você se identifica com esse padrão, frequentemente evita conflitos porque tem dificuldade em expressar desacordo ou dizer não. Você também pode buscar aprovação constante porque sente a necessidade de ser aceita ou querida por todos. A boa moça coloca os outros em primeiro lugar, negligenciando as suas próprias necessidades em favor da dos outros, sente culpa ou vergonha ou ainda tem medo de ser vista como egoísta, ingrata ou difícil. Talete, tá falando comigo, mas de onde vem tudo isso que você tá falando? Muitas meninas são ensinadas desde cedo a serem boas, obedientes e agradáveis, enquanto comportamentos assertivos ou desafiadores são sempre desencorajados. Isso é o que a gente chama de socialização cultural, algo que tem um impacto imenso sobre a nossa personalidade. Além disso, a ideia de que a gente deve sempre ser cuidadora, gentil e sempre disponível reforça esse padrão. Em alguns casos também, a gente desenvolve essa síndrome como um mecanismo de sobrevivência para evitar conflitos ou violência emocional ou física, especialmente quando a gente vive situações de abuso ou manipulação. Como consequência, mulheres boazinhas e constantemente agradáveis acabam tendo mais chances de atrair relacionamentos tóxicos, pessoas abusivas ou controladoras para suas vidas, perdem a autoconfiança e a sensação de valor próprio e ainda podem viver um burnout emocional simplesmente por estar o tempo inteiro tentando agradar a todos. Ok, gabaritei essa prova aí e quero mudar isso. Ser a boa moça está me fazendo mal. Mas o que eu devo fazer? O mundo não precisa que você seja boa. O mundo precisa que você seja autêntica, decidida e inegavelmente você. Sempre que você dilui a sua verdade para fazer o outro se sentir confortável, você se afasta cada vez mais da grandeza para a qual foi projetada. Por isso, esse conteúdo aqui foi pensado para você se libertar de uma vez por todas da narrativa da boa menina. E eu não estou dizendo que você vai se tornar rude, grossa ou ranzinza, mas sim estar alinhada com a sua verdade, a sua visão e os sentimentos que tem dentro de você. Você não é definida pela aprovação dos outros. Aliás, você jamais vai saber verdadeiramente o que o outro pensa sobre você. Seu valor é inerente e ilimitado. Muitas vezes a gente fica viciada na validação que vem de ser agradável. Por isso, é preciso reconhecer esse padrão e escolher a liberdade. Quando a gente constantemente dá sem receber, a gente esgota a nossa energia. Por isso, é fundamental que a gente cultive o equilíbrio interior. A autenticidade cria conexão. Por isso, pare de trocar a sua autenticidade por uma aprovação passageira ou likes. Mude a escassez para a abundância. Pare de acreditar que o amor, o sucesso ou as oportunidades vão desaparecer se você se afirmar. Uma visão clara e atraente para a sua vida vai tornar mais fácil dizer não para o que não serve para você. Aprenda a regular as suas emoções para não ser mais prisioneira da culpa, do medo ou da vergonha.
Quando você fala a sua verdade, os relacionamentos geram um fluxo constante de energia. Se você é a única que sempre está cedendo, isso cria desequilíbrio e ressentimento. Cada vez que você escolhe a si mesma, você envia a mensagem ao universo: eu sou digna, eu sou suficiente e eu estou aqui para prosperar. Redefinir o que significa ser boa começa com entender a energia mais profunda por trás dessa palavra. Muitas vezes, ser boa tem menos a ver com uma gentileza genuína e mais com um programa inconsciente rodando nos bastidores. Um programa projetado para manter a gente segura, buscando aprovação, evitando conflitos e mantendo a harmonia a todo custo. Mas afinal, de onde vem esse padrão? Esse padrão se origina nas nossas primeiras experiências, onde agradar os outros pode ter sido uma estratégia para se sentir amada, aceita ou valorizada ainda na infância. Só que viver dentro desse padrão desconecta você da sua verdadeira essência. Ele mantém você em um ciclo de reprimir sua verdade para evitar o desconforto, seja o desconforto de decepcionar alguém ou enfrentar o seu próprio medo de rejeição. Cada vez que você abandona a sua voz interior para se encaixar na narrativa de outra pessoa, você reforça esse antigo programa limitante. A redefinição começa quando você passa a se perguntar: como meu verdadeiro eu se sente nesse momento? Como eu posso expressar a minha verdade de uma maneira que honre a minha autenticidade? Quando ser boa se torna uma máscara para se esconder, isso drena sua energia e deixa você se sentindo ressentida, invisível e desconectada. Imagine parar de se preocupar com as expectativas dos outros e conquistar o equilíbrio interno e respeito próprio. Fazendo isso, você se alinha com o seu estado mais elevado de ser, e isso traz leveza. Quando você entra nesse alinhamento, irradia uma energia de clareza e força que os outros podem sentir. E isso faz com que as conexões que acontecem a partir daí sejam genuínas e sinceras. A verdadeira transformação acontece quando você reconhece que dizer não a algo desalinhado é dizer sim ao seu crescimento, aos seus limites e à sua evolução. Aliás, que tal pegar uma folha de papel e escrever de um lado a palavra sim e do outro a palavra não? Se eu te perguntar se você se sente alinhada hoje consigo mesma, que lado do papel iria me mostrar? Agora olhe para o lado que ficou virado para você. Já percebeu que todo não que a gente diz traz um sim em retorno e vice-versa? Quando você não se posiciona como gostaria, se distancia do equilíbrio entre aceitar e recusar, querer e negar, desejar e afastar. Nessa nova definição de ser boa, você passa de agradadora de pessoas para uma pessoa de integridade, de alguém que apenas reage ao mundo para alguém que o cria. Essa mudança altera não apenas como os outros te veem, mas também como você se vê. E essa é a chave para desbloquear uma nova realidade empoderada. Acordar para o seu valor não é simplesmente um exercício mental. É uma jornada para as camadas mais profundas do seu ser, onde o seu potencial infinito reside. Por muito tempo, muitas de nós identificamos nosso valor com base em marcadores externos, títulos, papéis, relacionamentos ou a validação dos outros. Só que isso é uma ilusão, uma construção da mente condicionada que nos mantém amarradas a uma versão menor de nós mesmas. O verdadeiro valor é uma qualidade intrínseca entrelaçada no próprio tecido de quem você é. Não é algo que você ganha ou prova, é algo que você lembra. O processo de mudança começa quando a gente reconhece as maneiras pelas quais fomos condicionadas a diminuir a nós mesmas, a buscar aprovação ou a medir o nosso valor por meio da comparação. Esses hábitos profundamente enraizados ao longo dos anos operam como programas subconscientes, ditando os nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Para despertar para o seu valor, você deve se libertar das histórias que não te servem mais. Isso exige ir além da superfície da sua mente e se conectar com a energia ilimitada que existe dentro de você. Imagine por um momento que o seu valor não depende de nada externo. Ele existe como uma constante, como um ritmo do seu batimento cardíaco ou os ciclos da natureza. Quando você muda a sua consciência para o interior e se ancora nessa verdade,
começa a acessar um poder que é tanto quieto quanto inabalável. À medida que você se alinha com essa compreensão mais profunda, a sua realidade externa começa a mudar. Quando isso acontece, você não tolera mais relacionamentos ou situações que diminuem a sua energia. E assim, você começa a atrair oportunidades, pessoas e experiências que refletem o seu valor. Esse despertar não é sobre arrogância ou ego, é sobre estar na plenitude de quem você é. Quando você conhece o seu valor, não precisa mais provar nada para ninguém. Você para de se explicar demais, pedir desculpas demais ou se compensar demais. Em vez disso, você se move pelo mundo com uma sensação de paz e certeza, confiando que você é suficiente exatamente como você é. E isso é libertador. A beleza dessa jornada é que ela não apenas transforma você, mas irradia para o exterior. Quando você desperta para o seu valor, inspira os outros a fazerem o mesmo. Você se torna um farol, lembrando os outros ao seu redor do valor inerente que eles também têm. E dessa forma, a sua transformação pessoal se torna uma transformação coletiva. Para um minutinho e pensa em alguém que é exatamente esse farol que ilumina por onde passa. Você também pode viver isso. Pense nas vezes em que você se sentiu presa em ciclos de culpa, medo ou frustração. Essas emoções, embora desconfortáveis, podem se tornar estranhamente familiares. Não é que você queira conscientemente se sentir pequena, ignorada ou indigna, mas a sua mente inconsciente, condicionada por anos de repetição, associa essas emoções à sobrevivência. E isso acaba sendo confortável para você, pois a previsibilidade é um lugar seguro. Mas como quebrar isso? O primeiro passo para quebrar esse ciclo é a conscientização. Com atenção, você passa a perceber os momentos em que é acionada para esses antigos estados emocionais. Preste atenção aos seus pensamentos. Veja se estão se concentrando em eventos passados, se você está revivendo antigas mágoas ou antecipando decepções futuras. Perceba as sensações no seu corpo, a tensão ou a sensação de peso que acompanha essas emoções. Essa conscientização é fundamental porque você não pode mudar o que não entrou no nível consciente. Uma vez que você reconhece esse padrão, é hora de interrompê-lo. Em vez de permitir que as velhas emoções dominem você, escolha conscientemente um novo pensamento ou sentimento. Visualize uma versão futura de si mesma, uma versão que esteja livre desse estado emocional. Como essa versão de você se sente? O que ela pensaria? Ao se concentrar nesse estado elevado de ser, você começa a reescrever os antigos padrões com novos padrões fortalecedores. Esse processo não é apenas mental, ele é profundamente fisiológico, a gente sente no corpo. Cada vez que você escolhe uma nova resposta emocional, você está remodelando o seu cérebro e ensinando ao seu corpo uma nova assinatura química. No começo, pode parecer antinatural e até desconfortável, porque você está se libertando da familiaridade do seu passado. Mas com prática consistente, você vai perceber aqueles velhos gatilhos emocionais desaparecerem. O papel da mentalidade é fundamental nessa transformação. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada ação que você toma, investem a sua energia e crescimento ou te drenam para o passado. Para onde está indo a tua energia agora? Você está revivendo velhas memórias, se preocupando com o futuro ou permitindo que eventos externos ditem o seu estado interno? Esses hábitos dispersam a sua energia e fazem você se sentir exausta. A mudança começa quando você toma a decisão de recuperar a sua energia e alinhar ela com a sua visão para o futuro. Isso significa se tornar intencional sobre os seus pensamentos e emoções, cultivando um ambiente interno que reflete a vida que você quer criar. Quando você para de desperdiçar energia com o que não pode controlar e começa a focar no que pode controlar, seus pensamentos, emoções e ações, você entra em um estado de empoderamento. Terapia, técnicas de respiração, meditação e visualização são algumas das ferramentas poderosas que podem te ajudar a dominar a sua energia. Essas práticas ensinam você a acalmar a mente, regular as suas emoções e sintonizar o seu corpo para frequências mais altas.
Quando você visualiza o futuro que deseja criar e sente as emoções elevadas associadas a isso, como gratidão, alegria e amor, você envia para o seu cérebro e para o seu corpo de que esse futuro já está acontecendo. Com o tempo, o seu cérebro se reprograma para se alinhar com esse novo estado e o seu campo energético começa a atrair experiências que combinam com ele. Mas não é só isso. Você também precisa proteger a sua energia. Nem todos ou tudo merece o seu tempo e atenção. Seja seletiva sobre as pessoas, ambientes e hábitos com os quais você se envolve. Cerque-se do que eleva você e se livre de tudo que drena a sua energia. Isso não é egoísmo, isso é maturidade. Quando você aprende a dominar a sua energia, você deixa de ser vítima das circunstâncias e começa a se tornar a criadora de sua vida. Você irradia clareza, confiança e propósito e se move pelo mundo com uma presença inegável. Dominar a sua energia é dominar o seu destino. E aí, a gente chega à autenticidade. Abraçar a autenticidade ao invés da aprovação é um ato profundo de libertação. É uma decisão de parar de viver como uma reflexão das expectativas dos outros e começar a viver como a expressão mais verdadeira de si mesma. Muitas vezes a gente cai na armadilha da busca por aprovação, moldando as nossas ações, palavras e até mesmo nossas identidades para encaixar nos moldes criados pela sociedade, família ou amigos. Será que as suas redes sociais são hoje um retrato real de quem você é? Essa busca por validação externa tem um custo que afasta a gente cada vez mais da nossa verdadeira essência. E é por isso que muitas vezes os anos vão passando e um dia a gente acorda e diz: eu não sei mais quem eu sou. A aprovação é passageira, depende das opiniões sempre mutáveis dos outros. E quanto mais você corre atrás disso, mais dilui a sua autenticidade e mais cansada fica. A autenticidade é a frequência mais pura de quem você é, alinhada com o seu propósito e potencial. Quando você vive de forma autêntica, não sente mais a necessidade de se apresentar ou se conformar. Em vez disso, alinha os seus pensamentos, emoções e ações com a verdade mais profunda de quem você é, criando harmonia dentro de si mesma e com o mundo ao seu redor. Por isso, supere o medo do julgamento. Dedique um momento para refletir. Quanto da sua energia está sendo gasta tentando agradar aos outros ou evitar o julgamento deles? Onde você está dizendo sim quando na verdade quer dizer não? Esses momentos de compromisso, embora pequenos, criam uma desconexão entre o seu eu interior e a sua expressão exterior. Com o tempo, essa desconexão drena a sua energia e deixa você insatisfeita. A autenticidade exige coragem, pois muitas vezes significa se afastar do familiar e se aventurar no desconhecido. Não se trata de ser imprudente ou egoísta, mas de honrar a sua verdade, mesmo quando ela desafia o status quo. Quando você abraça a autenticidade, para de pedir permissão para ser você mesma. Em vez disso, você se dá permissão para viver de forma plena e sem desculpas. Fazendo isso, você se torna mais coerente, seus pensamentos, sentimentos e ações vão se alinhando. Viver autenticamente também liberta você do peso da comparação. Você para de se medir contra os outros porque entende que a sua jornada é única. Seu valor não vem de ser melhor ou pior do que alguém, mas de ser completamente e sem desculpas você mesma. Nesse estado, você experimenta uma profunda sensação de liberdade e realização, imune às opiniões externas. A autenticidade inspira os outros. Quando você se apresenta como seu eu verdadeiro, você dá permissão aos outros para fazerem o mesmo. Sua energia cria um efeito dominó, incentivando os que estão ao seu redor a entrar em sua própria verdade. Agora que você já sabe tudo isso, é hora de moldar a sua realidade atual. Sua mente é arquiteta da sua vida. Cada pensamento que você tem, cada crença que você mantém e cada história que você conta a si mesma cria o projeto energético para as suas experiências. Se você quer mudar a sua vida, primeiro precisa mudar a sua mentalidade. A maioria das pessoas vive no piloto automático,
guiada por experiências passadas, condicionamento cultural e pensamentos habituais. É o famoso movimento de seguir a manada, chegar em um lugar no futuro e de repente se perguntar: como eu vim parar aqui? Se você acorda pensando os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções e tomando as mesmas decisões, o seu futuro se torna uma simples repetição do seu passado. Para reprogramar a sua mentalidade, você deve primeiro ter consciência dos padrões que está seguindo. Preste atenção no seu diálogo interno. Você diz frases como: eu sempre fui, comigo é sempre assim, isso nunca vai mudar, ou ainda eu já me acostumei? Seus pensamentos estão enraizados em escassez, autocrítica ou medo? Você conta histórias para você mesma sobre o que é possível ou impossível com base em falhas passadas ou limitações sociais? Repete frases que ouviu dos seus pais? A conscientização é a chave que desbloqueia a porta para a transformação. Você não pode mudar o que não está consciente. Quando você se concentra em novas crenças elevadas e imagina repetidamente um futuro alinhado com seu maior potencial, o seu cérebro começa a criar novas conexões. Só que você não pode simplesmente ficar sentada no sofá visualizando, fazendo vision board ou quadro dos sonhos. É preciso também dar passos inspirados na direção desses sonhos, mesmo que sejam pequenos passos no início. Por fim, confie no processo. Construir uma visão para si mesma não é sobre controlar cada detalhe de como as coisas se desenrolam, mas sobre manter a intenção e deixar que a energia dessa intenção guie você. Você certamente vai ter momentos de incerteza ou dúvida, e eu aposto que pode inclusive ter vivido esses momentos enquanto me ouvia. Mas quando você se mantém conectada à sua visão e aos sentimentos que ela evoca, vai descobrir que o caminho se revela no tempo perfeito. E eu digo isso por experiência própria. Essa prática transforma mais do que sua realidade externa. Ela transforma você. À medida que você constrói e incorpora a sua visão, você se torna a pessoa que naturalmente se alinha com aquele futuro. Você passa de alguém que reage à vida para alguém que cria a sua própria vida. E à medida que a sua energia muda, tudo ao seu redor também muda. Porque a sua visão não é apenas algo que você alcança, é algo que você se torna. Construir uma visão para si mesma é o processo de entrar no reino das infinitas possibilidades e escolher conscientemente a vida que você quer criar. É sobre quebrar os padrões mentais e emocionais do passado e projetar a sua energia para um futuro que reflete o seu maior potencial. E eu não estou falando aqui sobre estabelecer metas, mas sobre reprogramar a sua mente e o seu corpo para se alinhar com uma realidade que ainda não existe no mundo físico, mas que está viva no campo da sua imaginação. Quando você percebe que a sua realidade atual é um reflexo dos seus pensamentos, emoções e ações passadas, se dá conta que tem a chave da mudança que tanto deseja dentro de você. O que você realmente quer? Não pense no que os outros esperam de você, nem o que você pensa que é possível com base na sua situação atual, mas o que ressoa profundamente com o seu coração e alma. Dedique um tempo para explorar isso sem limitações. Feche os olhos e imagine um futuro onde não há restrições financeiras, físicas ou emocionais. Como ele seria? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Quem estaria ao seu redor? Como você se sentiria? Quanto mais clara e detalhada for essa visão, mais tangível ela vai se tornar. A partir daí, você precisa sentir tudo isso como se fosse real. Nossas emoções são a linguagem do corpo, e quando você sente emoções elevadas como gratidão, alegria e amor, você está sinalizando para o seu cérebro e para o seu corpo que esse futuro já existe. Isso cria coerência entre a sua mente e seu coração, alinhando a sua energia com a frequência da realidade que você tanto deseja e que pode sim realizar. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse conteúdo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza.